né? A parte lá criança. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória. Quando criança, eu sempre tive muita dificuldade na escola. Principalmente do primeiro ano até a quarta série. Foram anos muito difíceis, assim, foram anos difíceis. Porque eu sou filha de pais muito humildes, né? Meus pais não tinham, assim, acesso a muita informação na época. E eles não tinham como me dar suporte com relação aos deveres de casa, as tarefas, as coisas que a gente tem que fazer, né, com os filhos hoje. Os meus pais não tinham esse conhecimento para me ajudar naquele momento. Então, eu enfrentava muita dificuldade. A professora falava assim, sabe? Um triângulo. E para mim não era tão simples assim, é um triângulo. É uma palavra parabéns. Mas quando eu ouvi essa palavra várias vezes, a gente vê essa palavra várias vezes, mas cada vez que eu ia escrever essa palavra, eu não conseguia escrever ela da maneira correta, né? E é aquela criança que vivia no mundo da lua, né, dentro da sala de aula. Eu tinha muita facilidade para algumas coisas, mas muita dificuldade para outras coisas. Mas, como eu tinha essas dificuldades e meus pais não podiam me ajudar, e a minha mãe sempre foi da igreja. A minha mãe sempre foi da igreja, tipo, ela conheceu a igreja quando ela estava grávida de mim. Então, eu cresci dentro da igreja. Tipo, minha mãe, né? literalmente, a minha mãe me dedicou na igreja. E eu sempre participei da igreja, sempre, sempre, sempre. E quando a gente vai na igreja desde criança, a gente ouve muito, a gente vê muito o agir de Deus na vida das pessoas. Você vê os milagres acontecendo ao seu redor. Então, você acredita, você se constrói com fé. Porque assim, você vai vendo, você vai vivenciando o agir de Deus em cada detalhe, em cada situação, em cada dificuldade. E sempre foi muito difícil para nós ir para a igreja. Porque o meu pai, ele não aceitava que a minha mãe fosse para a igreja. Ele é de outra religião, né? E ele não aceitava. E a ponto de colocar o machado embaixo da porta quando a gente voltava da igreja. De ficar na rua à noite, assim. Muitas pessoas... A minha mãe tinha que ir na casa de alguém, posar comigo na casa de alguém, porque o meu pai não aceitava. Mas a minha mãe sempre foi muito persistente. E essa persistência dela na fé, essa força que ela transmitiu para mim, mesmo a minha mãe não tendo conhecimento para me passar os deveres de casa, ela me mostrou com muita garra como uma mulher deve ser. Uma mulher temente a Deus, uma mulher fiel a Deus. Então, eu sempre tinha aquilo no meu coração ardendo, sabe? Eu nunca me deixei ser diminuída pelaquela dificuldade. Então, quando eu tinha alguma dificuldade muito grande, eu ia na casa dos vizinhos, eu procurava ajuda em qualquer lugar. Se você me desse oi, você pode me ajudar aqui, por favor? Então, eu sempre ia em busca de ajuda e sempre teve pessoas usadas por Deus naquele momento para me ajudar. Eu nunca reprovei, mas eu sempre fui o tipo de pessoa que precisava estudar 10 vezes mais, muito mais, para conseguir 8,5, sabe? Então, eu sempre quis me dedicar muito porque eu sabia que o estudo ia mudar a minha vida. Eu tinha muita fé nisso, sabe? E eu sempre amei estar na escola. Aquele ambiente sempre foi muito forte para mim. Quando eu passei ali da quarta série, foi pro quinto ano, eu comecei a entender, que eu fui tendo um pouco mais de maturidade, qual era o método que eu conseguia aprender. Que não era da mesma forma que as outras crianças. Eu não conseguia entender da mesma forma tradicional que as outras crianças tinham de facilidade, eu tinha dificuldade. Então, eu fui desenvolvendo métodos para aprender. Quando virou a chavinha, já era. Era só 10 na fita. Depois que aprendeu. Depois que eu aprendi como eu aprendia, como eu conseguia absorver o conhecimento, tudo mudou na minha vida. Mas foi diante de muita oração, porque eu sempre fui da igreja, foi com muita oração e muita busca, assim. Mas eu sempre com mais, se dedicando mais e mais.
Quando eu fiz o ensino médio e fui para a faculdade, eu era muito indecisa com que profissão eu ia seguir. Eu fiz pedagogia um tempo, parei, aí fiz outras coisas, eu tenho outros cursos, outras formações, né? Trabalhei em área de contabilidade, trabalhei no departamento pessoal, trabalhei em parte administrativa, eu sempre fui fugindo dessa questão de ser professora, eu queria fugir, assim. Só que quando eu sofri um acidente de moto e bati bem forte a cabeça. E depois dali pra frente eu comecei a ter muitas dores de cabeça, dor de cabeça muito forte, assim. Aí eu peguei e disse, eu vou ir num especialista, eu vou ir num médico, mas isso não faz muito tempo, sabe? Faz pouco tempo, assim, que eu fui. E eu fui num neuro, porque era muito constante a dor de cabeça, demais. E daí ele fez vários exames. E daí eu comecei a contar pra ele, olha, eu tenho um pouco de dificuldade com algumas palavras que eu conheço, eu vou escrevê-las e quando eu tenho que rever várias vezes, não é uma, 2 vezes, eu tenho que rever um texto 10 vezes, porque eu tenho que ter muita certeza de que não tem nada errado, e não é porque não sei como escrever. Aí o médico disse, não, então eu vou te encaminhar para uma neuro, né, psicopedagoga, e ela vai fazer uns testes com você, e a gente vai avaliar. E eu fiz vários testes. Vários, assim, foi uma semana inteira de testes. E quando eu peguei o laudo desses testes, eu fiquei muito impactada. Porque ali dizia que eu tinha dislexia. E não era um nível, tipo, baixo, era um nível avançado. E TDAH, né? TDAH, transtorno de ansiedade, tudo isso apresentou. E quando eu li, tinha outras questões, né? Apresenta também questão de nível de QI da hora, entendeu? Não é só ruim, não é só notícia ruim, não. Mas ali, aquele laudo realmente me deixou muito impactada. Porque eu não sabia o porquê que eu tinha passado por tudo aquilo, né? Quando o médico viu, ele falou assim pra mim, mas você chegou a concluir os seus estudos? Eu disse, não, eu tô na minha segunda especialização. Ele disse assim, mas o nível de dislexia que você tem, você não conseguiria nem passar. Tem gente que para na 4ª série. Nossa. Não, porque é um nível muito forte demais, sabe? Eu disse, não, mas eu já tô indo em busca do meu mestrado. Eu falei pra ele. Ele disse assim, e as provas, como que você fez na faculdade? Eu disse, não, eu fiz normal. Ele disse assim, não, as tuas provas deveriam ser orais. Elas não poderiam ser. Se você tivesse descobrido isso antes, você teria um laudo que faria com que você fizesse as provas de maneira oral. Eu disse, não, mas eu nunca fiz nenhuma prova nesse sentido assim. Ele disse, nossa, mas sabe aquela pessoa assim que começa a te questionar, sabe? É verdade isso, sabe? É realmente isso. E eu disse, sim, é isso. Aí ele disse assim, então, ele se emocionou, o médico, assim, na hora que eu comecei a contar pra ele. Eu trabalhava como professora, e eu trabalhava com alfabetização, né? Que foi uma das questões que eu mais quis ir para essa área, devido à dificuldade que eu tinha e como eu queria ajudar as crianças, que se eu me deparasse com uma criança que tivesse a mesma dificuldade que eu queria proporcionar para ela meios que ela conseguisse aprender não só de um jeito. Ela tem várias formas para ela aprender. E eu não queria que ela passasse, nenhuma criança passasse pelo que eu passei. E eu não queria que nenhuma criança se sentisse intimidada e se sentisse sabotada por uma dificuldade que não é culpa dela. Ela não tem culpa. Não é falta de querer, sabe? Ela é assim. Então, por esse motivo, eu escolhi me dedicar para essa área. E foi algo tão forte, tão tremendo na minha vida. É um testemunho tão significativo para mim, porque é sobre o que eu falei no começo, é sobre o processo, é sobre você enfrentar, é sobre você não desistir, é sobre as dificuldades virem, você se sentir intimidado, mas você saber que tem um Deus que é muito maior. Que vai além. Que vai além. Eu nunca acreditei que eu era uma criança burra.
Sim. Eu nunca me apropriei disso. Mesmo ouvindo de professores, mesmo ouvindo de colegas, de familiares. Nossa, mas é burro. Nossa, você não aprende, você não consegue. E a minha busca pelo estudo foi sempre tão grande, eu sempre gostei tanto daquele universo, que essa história mudou a minha vida. Que isso mudou a minha vida. Porque quando eu volto hoje na escola que eu me formei, a coordenadora fala para minha filha que eu fui uma das melhores alunas que teve naquela escola. Tipo, é algo assim. É super Só Deus surreal. pra a gente. É surreal, né? Tipo, não tem explicação assim, sabe? Porque você vê o agir de Deus. Ele te transformando, ele te moldando, porque ele tem um propósito maior pra você. Então, isso pra mim não tem nada que se compare. Então, eu não consigo olhar para uma criança e não ver nela esse potencial. Eu não consigo olhar para um membro da igreja que quer fazer o que queira fazer. Ele tem um desejo no coração, um dom que Deus colocou. E às vezes ele está fazendo parte do processo, né? Às vezes ele ainda não chegou lá onde ele gostaria de chegar. Mas a gente sabe que se ele não desistir, se ele persistir, a gente só não pode deixar que o medo paralise a gente. Isso. A gente não pode deixar que a dificuldade seja maior que o sonho que você tem.